Pois bem, vamos dar início, irmãos, então, ao nosso estudo dessa manhã. Eu gostaria de convidá-los a abrirem a palavra do Senhor no livro, na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8, a partir do versículo 31. Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 31. Todos encontraram? Diz assim a palavra do nosso Deus: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todo nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Não, eu acabei errando, não é o 31, é o 26. Me desculpe. É do 26 ao 30. Me perdoem. É só voltar alguns versículos acima. Diz assim, ó: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é quem intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele sua bênção sobre esse estudo que teremos. Santíssimo Deus, Pai bendito, eterno que está nos céus, rendemos graças a Ti pela Tua palavra que acabamos de ler, pela instrução que acabamos de ouvir em toda a liturgia até aqui, pela leitura, pelas orações, os cânticos que foram entoados ao Senhor. Queremos dar graças porque já temos sentido, ó Deus, as influências benditas do Teu Espírito, e queremos pedir ao Senhor que continue a nos abençoar nessa manhã. Abençoa, Senhor Deus, o estudo que teremos, como também todas as outras classes, ó Deus, que estão se reunindo nesse momento, a fim de que possam reter todo o conhecimento. Abençoa os professores da nossa escola dominical, abençoa os alunos, abençoa-nos, ó Deus, de modo que o conhecimento aprendido hoje possa ficar conosco, e esse mesmo conhecimento possa produzir frutos em nossas vidas, como tributo de glória ao Teu nome. Abençoa-nos, ó Deus, fica conosco o restante desse dia, fica conosco todo o dia. Oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Como nós lemos aqui, meus irmãos, dessa passagem, né, de Romanos 8, ela é bem conhecida aí de todos, principalmente quando a gente quer se tratar de decreto, quando a gente fala de predestinação, né? É uma passagem aí que está carregada desse conhecimento, só que hoje, especificamente, nós não vamos tratar necessariamente em peso da predestinação. Nós iremos tratar de um detalhe que é importante que nós conheçamos da predestinação. Está dentro da predestinação, no entanto, é o modo como essa predestinação acontece, né? Ou o modo como ela é realizada, que nós vamos ver hoje, né? É por isso que o texto, né, em Romanos 8, eu acabei tirando aqui, ele diz assim, ó, Romanos 8, lá no versículo 28, né? Se você prestar bem atenção, ele diz assim, ó: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu,
também os predestinou. Né? Então, antes mesmo de acontecer o que nós dizemos, a predestinação, se pudéssemos colocar em uma linha lógica, acontece em primeiro lugar a presciência, o pré-conhecimento de Deus das pessoas a quem Ele vai predestinar, a pessoa de quem Ele vai salvar, né? E é isso que nós vamos estudar essa noite. Nós vamos estudar um teminha que também não é de todos os mais fáceis, mas que nós precisamos entender bem para permanecermos firmes nessa doutrina, que é a doutrina da presciência divina, ou conhecimento que Deus tem antes de todas as coisas e que Ele, e por meio dele, quis salvar as pessoas. Isso é o que nós chamamos de presciência. Mas eu não vou dar todas as cartas agora, não, senão eu não tenho mais estudo para expor daqui até o final, né? Então vamos andar aos pouquinhos para que possamos entender todos os detalhes do que vem a ser a presciência divina, né? Vamos voltar aí para o nosso slide. Estamos estudando aí, os irmãos já estão sabendo, né? Estamos dentro do capítulo 3 da nossa confissão, estudando que trata acerca do decreto de Deus, né? É exatamente sobre isso, dentro desse tema maior que está a predestinação e também a presciência de Deus. Hoje, dentro do capítulo 3, né, na semana passada, nós encerramos aí a primeira sessão que dava a definição de decreto. O que era o decreto divino? Os irmãos lembram o que é decreto divino? O que podemos dizer sobre decreto? Eu não vou falar de todos os pontos, não, mas decreto é o propósito, o desígnio, o que Deus já tinha estabelecido e que tudo vai acontecer, né? Então, são os planos, os propósitos divinos, são os decretos divinos. E dentro do decreto divino, nós temos aí o modo como Deus executa esses decretos, ou seja, as obras ou os atos de Deus, né? Temos o decreto, o plano, o projeto, e agora temos o decreto executado, é o que nós vamos ver, né? Isso aí, nós, quando falamos da execução, estamos aqui dentro da predestinação, estamos dentro da providência, né? Que é onde entra a predestinação, que é a seção 2 a 4 da nossa confissão. Olha o que é que diz o texto da nossa confissão acerca desse assunto, né? Diz assim, ó: ainda que Deus sabe tudo quanto pode ou há de acontecer em todas as circunstâncias inimagináveis, Ele não decreta todas as coisas, Ele não decreta coisa alguma, acho que não tinha aquela todas. Ele não decreta todas as coisas por havê-la previsto como futura, ou como coisa que havia de acontecer em tais e tais condições, né? Esse é o segundo ponto da nossa confissão. O que é que ele está ensinando? Ele está querendo dizer que Deus, apesar de conhecer todas as coisas, Ele não decreta o que decreta por Ele ter antevisto o que iria acontecer, né? Como é que é isso, pastor? Como é que eu não estou entendendo? É o seguinte, nós vamos ver isso aí, existe uma ideia sobre predestinação. Nós temos uma ideia sobre predestinação de que ela só acontece se Deus visse quais seriam as ações dos homens, se o homem creria ou não creria. E a depender disso, e foi baseado nessa previsão do que o homem responderia, é que Deus decidiu escolher, né? A nossa confissão está dizendo, não foi assim, não é assim que Deus age, né? Deus age de que modo? Ainda que Ele conhece todas as coisas, né? Ainda que Deus sabe tudo quanto pode ou há de acontecer em todas as circunstâncias inimagináveis, Ele não decreta coisa alguma, né? Por havê-la previsto como futura. Não é assim que Ele decreta. Ou como coisa que havia de acontecer, né? Deus não está baseando na sua previsão do futuro para tomar a decisão dele do presente. Esse é o segundo ponto da nossa confissão. Em outras palavras, ele está dizendo, Deus não decreta baseado em sua presciência ou na sua previsão do futuro. Não é isso que Deus decreta. A segunda coisa, né? Pelo decreto de Deus
e para a manifestação da sua glória. Alguns homens e anjos são predestinados para a vida eterna e outros pré-ordenados para a morte eterna. Esse aí é o segundo ponto, daquele capítulo 3, que Deus escolheu alguns para serem salvos e outros eles deixou a sua vontade e não decidiu salvar essas pessoas. Isso é o que nós poderíamos ter aí como definição de predestinação. Predestinação nada mais é do que Deus, segundo a sua vontade, quis salvar alguns e outros ele não quis salvar. Ele quis deixar no estado em que aqueles homens estavam. Então, primeiro ponto, ele diz, Deus escolhe sem precisar ver qual seria a resposta da criatura, é assim que ele decreta. A segunda coisa, ele quis salvar alguns e outros não. E terceiro, esses homens e esses anjos, assim predestinados e pré-ordenados, são particularmente e imutavelmente designados. O seu número é tão certo e definido que não pode ser nem aumentado nem diminuído. Então, o que é que ele está dizendo aí nesse capítulo, no ponto 4? Olha, o que Deus predestinou está predestinado e não vai mudar. A quem ele salvou vai continuar salvo, e quem ele não quis salvar não vai ser salvo. E o número dele é tão certo que não pode ser alterado. Ou seja, o número dos eleitos e o número dos que não serão salvos já estão devidamente contados, já estão categoricamente escritos no livro de Deus quem serão salvos. Esses são aí os pontos acerca da predestinação que versa aí a nossa confissão. Então, só para refrescar a nossa mente, para ver se de fato retemos a ideia, vamos fazer um resumo aqui do que ensina a nossa confissão, nesses 3 pontos, para que nós possamos ter bem claro na nossa mente e entender o que de fato nós cremos. O que é que nós cremos? Nós cremos que Deus não decreta baseado em sua presciência. Deus não faz o decreto dele baseado necessariamente na previsão futura da resposta humana. Não é aí que o decreto de Deus se baseia. O decreto de Deus se baseia nele mesmo, na sua livre vontade, na sua graça, na sua soberania. Ele é quem escolhe. Não depende da criatura para escolher ou não. A segunda coisa que ensina aí, só um resumo, Deus predestinou alguns homens e anjos para a vida eterna e outros para a morte eterna. Isso aí nós vamos ver na semana que vem. O que nós vamos ver hoje é o primeiro ponto que versa aí sobre presciência. E o ponto 3 da nossa confissão, Deus predestinou de forma individual, imutavelmente, homens e anjos, de modo que o número destes não podem ser alterados. Entendeu? Pelo menos deu para ter uma ideia abrangente aí do que é que ensina a nossa confissão, qual é o objeto da nossa fé, o que cremos acerca da predestinação. É isso que a nossa confissão ensina. E agora, o mais importante, vamos ver o que as Escrituras Sagradas dizem a respeito de todas essas coisas das quais nós dizemos crer. Será que tudo isso está realmente claro nas Escrituras e nós podemos descansar o nosso coração? Com toda certeza, sim. Mas só lembrando que hoje nós vamos ver esse primeiro ponto. Os outros 2 e 3, o segundo e o terceiro ponto, nós vamos estudar nas aulas seguintes, que ainda nós estamos dentro aí do que é chamado predestinação. A primeira coisa, irmãos, que nós devemos ter em nossa mente é que a predestinação é um tema bíblico. Ultimamente aí saiu, faz algum tempo já, mas por parte principalmente de alguns arminianos, há aquela ideia de que a predestinação é uma doutrina do demônio, é uma doutrina do diabo, que não foi Deus, isso é uma doutrina humana, que é impossível Deus fazer a predestinação, realizar a predestinação do modo como é ensinado pelos calvinistas ou pela igreja tradicional. Mas o que nós vemos é exatamente o contrário. Essas pessoas que assim argumentam, quando elas dizem isso, elas dão testemunho de que não conhecem bem a Bíblia que eles têm na mão. Porque predestinação é um tema
que verdadeiramente está carregado nas Escrituras Sagradas, né? Essa pessoa que disse, né, inclusive teve um boletim na sua igreja, foi o Edir Macedo, né? Ele fez um jornalzinho dizendo que é a doutrina do diabo, né? Se é doutrina do diabo, por que está na Bíblia, né? Então tem alguma coisa errada. Ou ele serve um outro Deus e que está chamando o Deus verdadeiro de diabo, ou então não sei o que, né? O que está acontecendo. Mas que não é do diabo, eu tenho certeza disso, é o que nós vamos ver, né? Predestinação é um tema bíblico. Existem ainda outras denominações, principalmente do viés neopentecostal. Não necessariamente o pentecostalismo tradicional, mas os neopentecostais, né, dessas igrejas que estão preocupadas, estão baseadas aí na teologia da prosperidade, do enchimento de igreja, né, de encher igrejas. Eles também ensinam isso, muitos deles ensinam isso. Eles acham que a predestinação não está na Bíblia. A predestinação é uma deturpação que os calvinistas e as pessoas têm feito das Escrituras Sagradas. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que a predestinação é um tema bíblico, é um tema que está na Escritura Sagrada. Nós podemos ver, eu fiz questão de colocar vários textos aqui, para que nós venhamos tirar qualquer mancha, né, desse pensamento que tenha ficado em nós. Por exemplo, ali em Romanos 8, 29 a 30, que nós lemos aqui, é um texto que fala sobre predestinação. Pois aquele que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou. Então, só pelo texto de Romanos, não tinha mais nem o que dizer, né? Deus predestinou o quê? Para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e ao que predestinou, a esses também chamou. Então, é um texto que está na Bíblia. Nós podemos ver passagens também como Efésios. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele. Então, é um outro texto das Escrituras que versa sobre predestinação. É um tema que está constantemente na Bíblia. Tessalonicenses 5:9 diz a mesma coisa. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. O nome predestinação não está presente, mas a ideia está presente. Porque Deus nos destinou, porque Deus não nos destinou para a ira. Então, isso é predestinação. Deus havia predestinado, Deus não nos predestinou, ou seja, não nos destinou antes para a ira. Então, isso também é predestinação. Então, é um tema que está lá em Tessalonicenses. Outro que nós vemos também, que não tem o nome de predestinação, mas tem a ideia presente lá, é em Apocalipse 13:8, né? E diz assim: e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então existe um livro da vida que foi escrito antes da fundação do mundo? Exatamente. E Cristo ainda morrer por esses que estão escritos lá, antes da gente ter sido criado. Então, como é que engole isso se não entende que não existe uma predestinação? Se Deus já escreveu no livro da vida, então é porque Ele predestinou alguns para serem salvos, e os salvos são esses que estão na Bíblia, nesse livro, né? Então, e ainda no Apocalipse 18 completa: e aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá, né? Ali ele está falando realmente da besta e das pessoas que estarão aqui, né, nos últimos dias, eles haverão.
né? E quem são essas pessoas que verão e admirarão a besta? Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Então, no livro da vida estão aqueles que serão salvos. E quem não está salvo, não está escrito lá, né? Pode dizer, irmã. Sim, sim. Eu não conheço assim. É mais fácil eu conhecer ele do que ele me conhecer, né? Sim, sim. Pode dizer. Uhum. Será escrito no livro da vida. Deu a entender outra coisa. Posição de pastor, né? Ele é pastor, me colocando no lugar dele, talvez possa assim, talvez ele creia já. Eu acho que ele não discorda da ideia de que o livro já está lá, né? Mas realmente é algo a ser corrigido, né? É algo a ser corrigido, mas eu penso que ele está querendo falar isso na ideia de convencer as pessoas, né? De que existe um livro que são escritos pelos que estão dos vivos, né? Daqueles que herdarão a vida eterna. Às vezes a gente falha mesmo, assim, até na proclamação da palavra, mas não está errado, não. Eu mesmo vou. Às vezes eu acho que eu erro isso também, e é importante. É. Uhum. Mas está certo mesmo, irmã, a colocação. A doutrina da predestinação é essa mesmo.
é claro nas Escrituras, né? É isso mesmo, meus irmãos. Eu concordo plenamente. Aqui nós só vimos passagens do Antigo Testamento, do Novo Testamento, né? Mas no Antigo também tem passagem que versa sobre a predestinação de Deus, né? Não tem o nome predestinação, mas a predestinação não é um tema do Novo Testamento, é um tema lá do Antigo Testamento também, ó. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Havia uma multidão de povos na terra, mas Deus escolheu o povo de Israel, né? Predestinou, escolheu eles. Escolher e predestinar estão, nós vamos entender mais à frente, mas estão tudo ligado. Eis que os céus e o céu, eis que os céus dos céus, eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor Deus, a terra e tudo que nela há. Tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para a vós outros, descendentes deles, escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Então, desde os pais Deus já escolheu, amou, afeiçoou-se deles e o escolheu. Então, predestinação é algo que está carregado. Olha, isso aqui é só uma parte. Se eu fosse colocar todos os versículos da Bíblia que apontam, né, que apontam para essa doutrina, nós só ficaríamos de só lendo aqui versículo, porque são muitos mesmo. Não é pouca quantidade, não é muito versículo que fala sobre predestinação. É, isso mesmo. Aborreceu-se dele. Escolheu um, escolheu outro. Sem fazer bem ou sem fazer mal. Soberania. É isso mesmo. Ele dá, o Papai Noel. Isso mesmo, é isso aí. Uhum. Com certeza. Com certeza. Que ele quer, muito boa mesmo. Bem prático. Uhum. Uhum. Todo mundo, né? O mundo todo. Com certeza.
Ninguém tem um carimbo assim, falando, esse aqui é o predestinado, esse aqui não é predestinado. Esse aqui é o salvo, esse aqui não é o salvo, né? A verdade é, aqueles que são destinados à salvação serão salvos. Quer ore, quer não ore, quer a gente interceda por eles, quer não interceda, Deus vai trazer ele a salvação, de algum modo. De algum modo Deus vai fazer, porque os planos dele não vai ser... mas isso é Deus, né? Nós não somos Deus, nós não temos a mente de Deus. Deus sabe quem são os eleitos. Nós não, né? Pode ser que esteja alguém bem próximo a você que seja um eleito, e você fala, rapaz, esse cabra aqui nunca vai ser salvo, não. Isso aqui está longe da salvação. Às vezes a gente tem essa tendência de pensar, né? Uma pessoa perversa, imoral, nunca que isso aqui vai ser salvo, né? O exemplo é o ladrão da cruz. Quem ia imaginar que o ladrão da cruz seria um convertido, um eleito de Deus, né? E ninguém nunca orou por ele, né? Vamos dizer assim. Acho que é a mãe dele. Mas Deus quis o salvar, quis salvar ele, né? Partindo agora para a perspectiva humana, isso aí é Deus, né? Deus sabe. Deus não precisa de nada para saber quem são os eleitos. Ele escolheu, ele vai salvar, independente de nós. Agora nós não sabemos quem são os eleitos. Nós passamos por vários eleitos na rua, certamente, só que nós não conseguimos identificar que ainda não chegou o tempo deles, o tempo que Deus quer chamá-los, né? Então, a nossa função é qual? Orar por todos. Nossa função é orar para que Deus salve os seus. Ninguém vai ser salvo sem o desígnio de Deus, não. Mas a nós cabe orar para todo mundo. E outra coisa, quando nós oramos, quando pregamos o evangelho, até para aqueles que não foram destinados à salvação, isso vai servir como juízo, né? Olha, houve quem orou, ou você ouviu o evangelho, você sabia, e não quis, né? Justiça. Ainda há onde salvar, né? Mas ele orou por todos os eleitos futuros, né? Naquele período, ele estava intercedendo. Certeza, certeza. Ele só pode ter uma base. A gente vive de estatística, né? A gente vê, rapaz, ali parece ser salvo. Já foi o caso de muitas pessoas, já existem exemplos de pessoas que um bom tempo viveu na igreja, todo mundo que olhava, nossa, aquilo ali é crente, não tem para onde correr. E no final da vida apostatou da fé, abandonou a igreja, viveu como quis. O exemplo é que nunca foi. Se saiu, se abandonou a fé, não é que perdeu a salvação, mas nunca foi crente. Apesar de apresentar vários sinais, né?
É isso mesmo. A verdade é, meus irmãos, é que a predestinação é bíblica, né? Não tem para onde correr. Queira os homens aceitar ou queiram não aceitar, é uma verdade que impera sobre toda a humanidade, sobre toda a vida. É igual a realidade do céu, né? Ou do inferno. Tem gente que diz assim, olha, eu não acredito no inferno, não. Tá bom, não tem problema. Outros dizem que o inferno é aqui. O fato da pessoa crer ou não no inferno não vai mudar a situação, né? O inferno continuará existindo, porque a Bíblia diz que existe, né? É a mesma coisa da predestinação. As pessoas podem dizer, eu creio ou não creio, mas o fato é que Deus não vai mudar o modo como Ele salva as pessoas, simplesmente porque as pessoas não creem ou não creem se existe, né? A verdade é essa. O que nós devemos entender é que predestinação é um tema bíblico, é um tema que é claramente na Escritura, mas que de fato não é fácil para se entender. Mas não é porque é difícil que nós não devemos tratar dela, né? Devemos tratar com todo o cuidado até onde a nossa mente permite a gente ir. E onde a revelação de Deus nos permite chegar, nós iremos até lá. Não podemos atravessar a revelação, dizer coisas que Deus não disse, né? E dizer que isso é verdade. Mas se Deus disse, tem aí claríssimo no Novo e no Velho Testamento, que existe a predestinação, então ela é de fato um tema bíblico. Ela é um tema que Deus colocou nas Escrituras e que nós devemos conhecê-la, né? Entenderam? Vamos lá, então. Então, predestinação está aí. Eu botei mais um aqui, né, que é de Romanos, que trata do Velho Testamento. Aqui a gente está no Novo Testamento, mas é um assunto referente ao Antigo Testamento. Ó. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém aborreci de Esaú, né? Então aqui nós temos também, lá no Antigo Testamento, né, apesar de ser a carta aqui aos Romanos no Novo, no que toca a Jacó e a Esaú, Deus preferiu, Deus quis escolher Jacó e não quis salvar Esaú. Nas obras das pessoas, né? Nos atos. Uhum. O que é que ele ia fazer, né? Exatamente. A gente vai usar esse texto para falar isso aí lá na frente, mas é isso mesmo, pegou o feeling, né? A ideia. Vamos então, é fechado isso aí na nossa mente. Predestinação é bíblico, né? Não é uma doutrina do diabo, não é uma doutrina que os homens criaram, é uma doutrina que Deus colocou claramente, estou na tua frente, né? Claramente nas Escrituras Sagradas e que nós devemos conhecê-la bem, né? Então vamos lá. O primeiro tema, né, que é o primeiro ponto lá da nossa confissão, que Deus não predestina, né, não decreta, não salva ninguém baseado nas coisas futuras, né, prevendo se aquela pessoa havia de crer ou havia de não crer. Vamos ver como é que acontece. O que é essa presciência de Deus, né, que tem a ver aí com a predestinação? Nós temos duas vertentes de pensamento, irmãos, acerca da presciência, né? Vocês sabem quem são esses rapazes aí, esses homens? Esse aqui vocês conhecem. E esse aqui é Jacó Armínio, né? Ou aquele, de onde vem as doutrinas arminianas, né? É um teólogo, Jacob Arminius, né? Arminius. Existem várias vertentes mesmo. Então, ó, dentro do que diz respeito à presciência, o que se tem mais divergência hoje, as duas linhas mais tradicionais de entendimento, é exatamente a de Jacó Armínio e a de João Calvino, né? A de João Calvino, é claro, essa que é a nossa confissão, que nós cremos, e a outra é a de Jacó, de Armínio, né? Que é aí ensinada pelos assembleianos, por igrejas pentecostais, neopentecostais, que também é difundido no conhecimento secular do que a pessoa pensa sobre presciência, né? Se você, por exemplo, consultar o dicionário Aurélio, ou o dicionário Liberan da internet, ou qualquer outro dicionário, vai dizer
Pré-conhecimento. O que é pré-conhecimento? É um conhecimento antecipado das coisas, né? É um conhecimento antecipado, é um pré-conhecimento. E era exatamente isso que Armínio entendia sobre pré-conhecimento, né? Pré-ciência de Deus, porque ciência vem de conhecimento e pré de antes, né? Então é um conhecimento prévio das coisas futuras. E Jacó Armínio diz que Deus salva por meio dessa presciência, que o modo como Deus decreta a salvação de alguém é baseado na presciência que ele tem da pessoa. Como é isso? Por exemplo, ele diz assim, olha, Deus realmente criou todas as coisas, o homem, só que ele, como é que Deus elegeu? Né? A verdade é que ele acredita na predestinação. Os assembleianos, os arminianos, né, acreditam na predestinação. Só que eles acreditam na predestinação nesse sentido, né? Não é que eles dizem que não existe predestinação, mas ele acredita que a predestinação acontece segundo essa presciência. Deus viu, né, antes do mundo, antes de todas as coisas, Deus já tinha visto que aquela pessoa creria, Deus tinha visto que aquela pessoa, ao receber a fé, ela assentaria no coração e seria salva. Então, naquele momento, foi porque Deus sabia que a pessoa creria, quando ele ouvisse o evangelho, foi que ele decretou. E aquelas pessoas que ouviram a palavra e não creram, Deus não quis predestinar para a vida eterna, né? É desse modo que eles ensinam. Não é à toa que nós vemos, por exemplo, muitas pessoas dizendo, aceite Jesus, né? Hoje, se fosse nossos dias hoje. Se uma pessoa aceita Jesus, né, no entendimento deles, é porque Deus previu antes que hoje ele creria. Então, foi por isso que ele foi predestinado, né? E tem vários problemas em se crer assim. Nós vamos apontar aqui alguns erros, né, desse entendimento. E Calvino, né, e os calvinistas, eles entendem diferente, que é a forma como nós entendemos. Ele entende que o decreto de Deus é baseado na sua livre vontade. O que acontece no decreto, né? Deus, ele não, como diz a confissão, apesar de ele conhecer todas as coisas, ele não decretou a salvação de alguém baseado em alguma resposta que o pecador daria. Pelo contrário, Deus, lá na eternidade, porque ele decreta todas as coisas, ele já escolheu quem seria salvo, por isso é que ele sabe quem vai ser os salvos. Por isso é que eles têm essa presciência. Já que ele foi quem decretou a salvação das pessoas, então ele sabe de antemão quem é que vai ser salvo. Então ele tem um conhecimento prévio do futuro, porque foi ele quem decretou a salvação dessas pessoas antes mesmo dela existir. Entendeu? Então, a salvação deles aconteceu aonde? No passado, na eternidade. E porque a salvação dele aconteceu lá na eternidade, Deus já tem um pré-conhecimento, uma presciência de quem serão os eleitos. Entendeu? Essa é a diferença maciça entre os dois tipos de pensamento, né? Calvinista e arminiano, que faz diferença. Tão claro na mente isso aí? Agora vamos ver qual as implicações que o pensamento arminiano, né, pode trazer, né, pode causar, né, as complicações. Dizer que Deus salva baseado numa presciência, né, numa resposta do ser humano, isso faz de Deus dependente do homem, né? Porque se Deus só vai salvar a depender da resposta que o homem der, isso mostra que Deus é dependente do que o homem vai dizer. Essa confusão que eles fazem é exatamente pela definição de livre-arbítrio, né? A ideia de que o homem é livre para fazer as suas escolhas, né? Ele pode escolher o que ele quiser, então Deus não pode interferir nisso, né? Então, Deus só pode salvar alguém se ela querer ser salva. Então, isso torna Deus o quê? Dependente da vontade do homem. Se o homem não quiser salvar, ele não pode predestinar a pessoa. Mesmo, rapaz, eu queria salvar aquele infeliz, só que ele não quer converter. Então, ele não quer aceitar. Então, é mais ou menos isso. Deus depende da vontade do homem para ele predestinar. Essa é uma implicação, né? Essa é uma dificuldade que se tem a aceitar o fato de que o homem depende do homem, né? Ele crê ou não crê. Quem foi que levantou a mão? Foi a irmã Ivani.
Exatamente. Porque há 20, 30, 40, 50 anos atrás, fizeram-se cânticos, corinhos, que falavam mais ou menos isso. O homem que elege Deus. Coisas, atitudes do homem para com Deus. Exatamente. Não existe, não é assim. É como aquele hino, né? Estende na mão de Deus. E a gente já cantou tanto. Uhum. Que a gente entendeu até que era mais ou menos assim. Mas na verdade a gente levava o estudo do catecismo. E morri na cruz por ti. Morri na cruz por ti. Mas isso levanta dúvida? Não. É a questão de Deus pedindo que a gente reaja ao seu ato grande de morrer na cruz. O que fazes tu por mim? Certo, aí tu errado. Então, esse cuidado que a gente tem com a música, Faz toda a diferença, com certeza. hoje, porque antigamente se deixava passar, era bonito, se O, ouvia qualquer coisa, entre aspas, né? Não é que é qualquer coisa, é que a gente tem que ter o que é bíblico, né? que a Deus o discernimento e tem que ter o rigor para levar o catecismo, né? Com certeza. É isso mesmo. Essa é uma implicação, né? Deus acaba sendo dependente da vontade do homem aí de querer ser salvo ou não. E sabemos o que Deus é soberano. Deus não depende, Deus não está condicionado à vontade do homem. Quem é o homem para dizer por que me fizeste assim? Né? Diz a palavra do Senhor. Essa é a primeira implicação. A segunda implicação é que limita Deus, né? Torna Deus um Deus limitado. Se isso é verdade, então seu conhecimento será limitado, estaria constantemente e constantemente aumentaria. Por exemplo, lá no passado Deus não ia saber quem seriam os salvos, já que depende da vontade da criatura, ele não sabe, né? Quem é que... Então ele só ia descobrir quando chegasse lá na hora, né? Então o fato de depender da criatura limita necessariamente Deus, né? E também mostra que Deus é um Deus sem controle. Seu governo do mundo também, nesse caso, seria precário, dependendo de como seria então prevista a conduta do homem, né? Porque se tudo depende, né, da convenção, da vontade do homem, então Deus vai estar condicionado. A forma como ele vai governar as coisas, pode ser que dê algo errado, ele tem que pensar em um plano B para poder as coisas seguirem do seu modo, né? Então isso são implicações que causam, né, em pensar que Deus que Deus decreta baseado no que o homem vai responder acerca da salvação que lhe é oferecida, né? Então nós não cremos assim, irmãos. O modo correto, como nós entendemos a presciência, né, e a predestinação e a presciência de Deus, é exatamente assim. Nós entendemos que a presciência, ela se refere às afeições de Deus, né? É algo que está baseado em Deus conhecer alguém antes, né? E isso envolveu as afeições, o amor, o desejo de Deus salvar. Essa é uma das primeiras coisas que diz respeito à presciência. A presciência também, ela se refere a pessoas e não aos atos das pessoas, né? Quando nós analisamos esse nome, presciência, nas Escrituras Sagradas, nós vemos que a presciência ela não está necessariamente relacionada aos atos das pessoas. A palavrinha presciência, ela não vem direcionada aos atos. Ela está mais direcionada à pessoa do que aos atos que essa pessoa comete, né? E, em terceiro lugar, nós vemos que a presciência está baseada no decreto de Deus e não ao contrário, ou seja, o decreto baseado na presciência. Nós vemos que a presciência de Deus, ela está baseada no decreto e não o decreto baseado na presciência. Exatamente, ou seja, Deus decreta, por isso que ele conhece. Se é ele que decretou, então ele já sabe quem é que vai ser salvo. E não é porque ele sabe que ele decreta. E a terceira, que a presciência é firmada no amor de Deus. As 4 características aí que nós vamos estudar hoje, eu espero que dê tempo, né? Eu botei aqui vários versículos
para nós entendermos bem. Mas a presciência, ela se refere às afeições, ela se refere a pessoas, ela está baseada no decreto e ela está firmada no amor de Deus, né? Vamos ver cada um desses. Vamos ver que a presciência, ela se refere às afeições de Deus, né? A palavrinha presciência, nós só encontramos ela no Novo Testamento. Ela não está registrada em nenhuma parte do Antigo Testamento. Se você for olhar no Antigo Testamento, a palavra próxima à presciência é conhecimento, que traz a mesma ideia. E esse conhecimento prévio, esse conhecimento que Deus tem, ele tem a mesma ideia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, né? A palavra conhecimento. Uma verdade muito importante, meus irmãos, também ao definirmos, né, a ideia de presciência, nós não devemos nos ater ao que o dicionário diz, né? O dicionário, vamos dizer, o dicionário Aurélio, ou qualquer outro dicionário dos nossos dias, ele vai trazer o que o nosso vernáculo, né, a nossa palavra mãe, o que essa palavra significa em nosso contexto hoje. Só que a Bíblia, nós sabemos que ela foi escrita há muito tempo atrás, né? E nós devemos entender a palavra conhecimento, presciência, à luz do que a Bíblia define sobre ela, e não sobre o que os nossos dicionários dizem ela. Qual o significado que presciência tem dentro da Bíblia, e não o que as pessoas dizem ser presciência. Então, como no Antigo Testamento não tem a palavrinha presciência, mas tem uma palavra semelhante que é conhecimento, né? É ela que nós vamos analisar. A palavra presciência nós só a encontramos no Novo Testamento, e se não me engano é apenas em 4 versículos do Novo Testamento. E é dessas palavras que nós teremos que trazer a definição do que é presciência, né? Porque é a Bíblia que tem que definir para nós o que é presciência, e não os nossos dicionários, ou o que a nossa mente entende sobre as palavras, né? Então, e quando nós olhamos a palavrinha conhecimento, no Antigo e no Novo Testamento, ela traz a ideia das afeições de Deus, do amor de Deus, do desígnio de Deus, né? É exatamente isso que se refere muitas passagens do Antigo Testamento. Em Oséias 8,4. Eles estabeleceram reis, mas não da minha parte. Constituíram príncipes, mas eu não soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos, né? Será que Deus não sabia de fato o que aqueles homens haviam feito? Certamente que Deus sabia. Ele está dizendo ali, eles estabeleceram reis e eu não soube. Não é desse conhecimento que o versículo está dizendo, né? Eles estabeleceram reis que Deus não conhecia afetivamente, que eles não eram conhecidos de Deus, né? Talvez eles já tenham até ouvido falar de Deus, mas Deus não o conheceu como alguma coisa próxima, como alguma coisa dele, como propriedade dele, né? Ele diz ali, eles estabeleceram reis, mas não da minha parte, constituíram príncipes, mas eu não soube. Não é que Deus não sabia que eles constituíram príncipes, mas eles constituíram príncipes que Deus não sabia quem esses príncipes, vamos dizer assim, eram, no sentido de, eles não são meus. Fizeram aquilo pela vontade, não são meus, né? Então, diz respeito à afeição de Deus, né? Só para instigar aqui a nossa mente um pouquinho mais, se nós olharmos na Bíblia, de um modo geral, a palavra conhecimento, ela tem várias nuances, né? Ela tem a ideia de conhecimento cognitivo, né, intelectual, de conhecer mesmo, como também de proximidade. Por exemplo, quando diz lá em Gênesis, né, coabitou, a palavra tem muita, às vezes aparece essa palavra em algumas traduções. Coabitou Adão e Eva e teve 2 filhos, Abel e Caim, né? Coabitou é porque eles tiveram um relacionamento, uma relação e geraram filhos. Mas algumas traduções vão trazer, no lugar de coabitou, conheceu, né? Adão conheceu Eva e gerou Abel e Caim, né? Esse conhecer aí é de proximidade, né?
de um relacionamento íntimo entre os dois. Boa, presbítero. Maria não se deu a conhecer a José. Então, eles não tiveram uma relação que pudesse gerar filhos. Então, conhecer tem várias nuances na Bíblia. E uma delas é essa que eu estou dizendo para vocês. Né? Quando se trata acerca do desígnio de Deus. Quando nós tratamos do conhecimento de Deus no sentido de designar, de decreto. Ela tem a ver com emoção, né? Afeições. Está complicado, irmãos? Está difícil? Então vamos lá ver outro versículo aqui do Antigo Testamento. Rebeldes fostes contra o Senhor desde o dia em que vos conheci. Né? Rebeldes fostes contra o Senhor desde o dia em que vos conheci. Esse conheci aqui, ele diz respeito a designar, né? Desde o dia que Deus o conheceu, desde o dia que Deus tomou conhecimento daquela pessoa, nós poderíamos trocar facilmente, né, por designei, né? Fica fácil o entendimento, poderia ser um sinônimo, se bem que no original é conheceu mesmo, né? Eu coloquei designei aqui só para trazermos a ideia. Rebeldes foste contra o Senhor desde o dia em que vos designei. Hã? Amar, exatamente. Exatamente. Vou mostrar esses versículos aí. E aqui também, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. É de desígnio. Né? Antes do ventre, eu te designei. Né? Eu te conheci. É coisa próxima, de afeição, é de algo relacionado com Deus. Né? Deus é um ato que Deus teve. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei, e te constituí profeta sobre as nações. Outra coisa aqui, no Antigo Testamento. Disse o Senhor a Moisés, farei isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, eu te conheço pelo teu nome. Né? Você vê aqui que a palavrinha, vê que realmente a palavra está carregada das afeições de Deus, exatamente por isso aqui, né? Porque achastes graças aos meus olhos, eu te conheço. Né? Então é algo que envolve as afeições de fato de Deus, no fato dele conhecer alguém, né? Nesse ato dele conhecer. Temos ainda Salmo 101:4. Um coração perverso se apartará de mim, não conhecerei o homem mau. Então, Deus não conhece, Deus não ama, Deus não tem prazer no homem mau. Então, a palavrinha conhecer, quando se trata de uma ação de Deus, né, de um decreto, ele vem carregado dessa ideia das suas afeições. No Novo Testamento, essa ideia ela fica mais clara, né, mais evidente, porque foi uma doutrina mais bem trabalhada pelos apóstolos. Eu ainda coloquei mais um, né? De todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi, portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Então, Deus mais uma vez aí mostrando a sua afeição, né? Pelo conhecimento dessa nação, que é Israel, de todas as terras eu o amei. Né? Poderíamos dizer, colocar um sinônimo assim. Vamos ver agora no Novo Testamento. Então lhe direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, é um conhecimento. Não quer dizer que Deus não conhecia essas pessoas. A verdade é que Deus não amava. Deus não tinha parte. Não tinha. Não é que Deus não tinha conhecimento, né? Deus sabia dessas pessoas. Ele sabe que dentro da igreja também existem pessoas descrentes. É para eles que eles vão dizer, olha, nunca vos conheci. Exatamente. E Deus dizia, não conheço vocês, ou seja, eu nunca vos amei. Vocês nunca fizeram parte da minha aliança. É um publicano. Aqui Jó, isso aqui também é muito forte, olha. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas.
O mercenário, ele não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Né? É amor puro, meus irmãos. Né? Dentro dessa palavra de conhecer, o fato de Deus conhecer alguém, as ovelhas que Jesus conhece, elas conhecem o Senhor Jesus também, intimamente, e esse conhecimento aí é baseado no amor, né? Afeição amorosa entre essas duas partes, do mesmo jeito que o pai e o filho se amam porque se conhecem. E agora é uma coisa verdade, a possibilidade de conhecer Jesus e não amar ele, não existe, é impossível. Se ele é o próprio amor encarnado, não tem como não amar. Aquela pessoa que conhece Jesus como ela é, ela se derrete pela graça, pelo amor que é o Senhor Jesus Cristo. Exatamente. E aqui já as afeições, né? 1 Coríntios, veja como é que está realmente ligado ao amor. Mas se alguém ama a Deus, esse é. Aí fechou tudo. Como é que alguém é amado por Deus? Se Deus o conhece. Né? Então, o conhecimento de Deus está ligado, de fato, ao amor. Né? Será que eu sou amado por Deus? Depende. Se ele te conhece, então esse é. Mas se a pessoa não é nem conhecida de Deus, é porque Deus não ama. Né? Esse versículo aí quebra as pernas da gente, né? Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Por ele. Salmo Timóteo, né? Paulo escrevendo a Timóteo. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece aqueles que o pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então, é claro que o conhecimento, né? Tem mais um versículo aqui, mas eu acho que não havia mais nem necessidade de versículos para provar, né? Que o conhecimento prévio de Deus acerca de alguém, quando Deus coloca o conhecimento dele sobre alguém, é como se Deus estivesse dizendo: eu amo tal pessoa faz parte das minhas afeições mais calorosas. E aquelas que não conhecem a Deus é porque Deus não conhece, Deus não ama, Deus não designou aquela pessoa para a salvação. Eu botei aqui, João, né? Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama a Deus não conhece a Deus, porque Deus é amor. Né? Que foi o que eu disse. Então, o conhecimento, meus irmãos, no que diz respeito ao Senhor, né? Acerca das pessoas, quando ela aparece nas Escrituras Sagradas, ela traz essa conotação. Quando Deus diz que conhece alguém, é porque Ele ama. Então, é daí que nós devemos definir o conceito de presciência. Né? Se presciência é o conhecimento, envolve o conhecimento de Deus, então o conhecer de Deus significa o quê? Que Deus ama alguém ou despreza alguém. O fato de Deus conhecer alguém significa que Ele ama essa pessoa, ou se Ele não conhece, Ele não. É daí que deve nascer o nosso conceito de presciência. Presciência tem a ver com as afeições amorosas, os desígnios do nosso Deus. É isso mesmo, presbítero. É a graça comum. Vamos lá, continuar então. Aqui nós entramos agora no segundo ponto, né? Que a presciência de Deus, né? Faltou o Deus ali, o S, se refere à pessoa. Isso aí é um outro ponto que os arminianos erram, né? Porque eles dizem que a presciência de Deus se refere aos atos, né? Daquelas pessoas, ao conhecimento futuro que aquelas pessoas terão. Mas a Bíblia vai dizer que quando se fala de presciência, ela não se trata de atos das pessoas, ela se trata necessariamente das pessoas. Quando Deus tem um conhecimento prévio, é sobre as pessoas e não sobre os atos dela. Vamos ver isso aqui aparecendo aqui,
Romanos 8, 28 a 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou. Preste bem atenção que esse versículo aqui, que essa palavrinha aqui, ó, antemão conheceu, é um dos versículos da Bíblia que fala sobre presciência, que nós abrimos aqui a nossa escola dominical. É porquanto aos que de antemão conheceu. Quem são essas pessoas que de antemão Deus conheceu? São exatamente os chamados. Ou seja, aqueles que foram designados lá atrás para serem os chamados, né? Que nada mais são do que para o bem daqueles que amam a Deus, poderíamos dizer. Esses que de antemão conheceu são aqueles que amam a Deus, né? Porque ele diz assim, ó, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí ele amplia o significado dessas pessoas que amam a Deus para aqueles que são chamados segundo o seu propósito, né? Ele ampliou o significado. Aí ele diz, ó, porquanto aos que de antemão conheceu, que nada mais são do que aqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados, né? Esses é o que fazem parte da presciência de Deus. O que eu quero mostrar para vocês é que Deus, quando fala de presciência na Bíblia, ela está se referindo a pessoas, né? Vocês conseguem ver isso aqui? Tem alguma dúvida? Pode dizer, se ficar alguma dúvida, tá vendo então que é para a pessoa, né? Então, ele não seria que ama, né? Mas ele está dizendo, ó, porquanto aos que de antemão conheceu, também predestinou. Quem são essas pessoas que de antemão conheceu? Aqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados por Deus. Então é pessoas, e não atos, não obras, não escolhas, mas pessoas. São. Os que são chamados são. São dois tipos de chamado. Depois a gente entra nesse tema aí. Depois a gente vai ter tempo para falar sobre isso ainda. Vamos correr aqui que eu tenho tempo ainda para poder falar tudo que eu quero hoje. Vamos lá. 1 Pedro também fala a mesma coisa, que é o segundo versículo. Anota aí, viu? É o segundo versículo na Bíblia que fala sobre presciência. São 3. Pelo menos que... São 3 ou é 4? Eu coloquei 3 aqui para não ficar muito longo. Pedro, né? 1 Pedro. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, em sacrifício, em santificação do Espírito Santo, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. É exatamente daí que os arminianos, eles definem, né, o seu conceito de presciência, porque eles dizem assim, ó, eleitos segundo a presciência, mas não é necessariamente isso que o versículo está dizendo. Se nós analisarmos bem direitinho, aí ele vai dizer assim, ó, Pedro está escrevendo para um grupo de pessoas, né? Pedro está escrevendo para quem? Ele está escrevendo para os eleitos. Da onde? Os eleitos que são forasteiros da dispersão do Ponto, da Galácia e da Capadócia. Ele está escrevendo para pessoas a quais ele chama de eleitos, né? Nós poderíamos dizer, está Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos galácios, aos capadócios, aos asiáticos, aos britânicos, né? Só que ele definiu todas essas pessoas em um termo eleitos, por conta de algo que Deus fez na vida dele, que os elegeu, os predestinou. Na verdade aqui, presbítero, depois a gente entra isso aí, são crentes, eles são crentes, né, convertidos, porque eles são eleitos, né, não é gentil não. Era um gentil se considerarmos na mentalidade judaica, né? Então, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, eleitos, né? Eleitos, tem uma vírgula ali, segundo a presciência de Deus. Então, essa presciência de Deus Pai aqui se refere a quem? Aos eleitos.
E quem são esses eleitos? São todas essas pessoas aqui, ó. Então ela se refere, essa presciência de Deus, ela se refere a pessoas, e não necessariamente ao ato de Deus eleger essas pessoas, né? Nós devemos entender primeiro isso, é que Pedro, ele utilizou a palavra eleitos para representar todas essas pessoas. E resumiu, né, o nome dessas pessoas em uma só, eleitos. Entendeu aí? Então a presciência se refere a pessoas. Vai vendo. Tem mais um aqui. Atos. Varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio deles entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo estes entregues pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste crucificando-os por mãos de iníquos, né? Nós vemos aqui, meus irmãos, olha, entregues pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Está se referindo a quem nessa passagem? A presciência de Deus está se referindo ao Senhor Jesus Cristo, ou seja, a uma pessoa, né? Olha, varões israelitas, atendei, Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais Deus próprio realizou. Ele, né, este foi entregue segundo o desígnio e a presciência. A presciência se refere a uma pessoa e não ao que Jesus fez, mas à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Tá difícil, irmãos? Tá fácil, né? Eu ainda coloquei mais um. São 4 meses, tá vendo? Romanos 8, 29. Sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles... Eu que repeti. Né? Então, essa foi a terceira coisa. Eu repeti aqui o versículo, o mesmo versículo. Peraí. Não. A presciência de Deus se refere à pessoa. Mas aqui é os decretos. Aos decretos, né? Eu que pulei aqui Mas vamos aqui, ó. Aqui já mudou o ponto, né? Eu tinha mudado o ponto. Vamos deixar aqui. É porque ali o ponto a presciência de Deus se baseia nos decretos, né? Nós vimos lá que baseia-se na pessoa, né? Porque se baseia na pessoa. E aqui também se baseia nos decretos de Deus. Eu, na verdade, tinha colocado aqui, né, que essa passagem aqui é para os decretos. Mas nós vemos aqui claramente que está para os decretos também das pessoas. Aqui, Romanos 8. Ó. Sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tem que repetir mesmo. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Preste atenção, irmãos. Naquela ocasião eu havia dito para vocês que a presciência que o antemão conheceu se referia às pessoas, né, que seriam os eleitos. Mas preste atenção também que ela carrega esse nome de eleito. Ou seja, se essas pessoas foram eleitas, elas não, a presciência que aí está falando, o conhecimento antecipado de Deus, não se refere à ação que ela tomou. Pelo contrário, se refere à ação que Deus teve na vida delas, ou seja, de os elegerem. Deus o conhece de antemão, porque Deus o elegeu, Deus o escolheu. E por isso é que nós dizemos que a presciência se refere ao decreto, né? Porque Deus havia eleito essas pessoas, então eles podem ser chamados de eleito, e o peso de alguém ser eleito, né, eles carregam em si. Por isso que Paulo diz, porquanto aos que de antemão conheceu. Quem são essas pessoas? Aquelas que Deus elegeu, né? Por isso que nós dizemos, então, que a presciência ela se baseia nos decretos de Deus. Como é que eu estou querendo dizer isso? É aquilo que eu falei no início, né? Uma vez que Deus havia decretado alguém antes da fundação do mundo e salvado essa pessoa lá na fundação do mundo, antes da fundação do mundo, ele tomou conhecimento de quem seriam essas pessoas.
ele tomou conhecimento de que essas pessoas fariam parte da aliança com ele. Por isso que nós dizemos, então, que a presciência ela se baseia no decreto e não necessariamente nas obras que essas pessoas realizam. E, por final, a presciência está firmada no amor de Deus. Vamos seguir adiante aqui, Romanos 9, 11 a 13. Olha, e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, já fora dito, o mais velho será chamado, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém aborreci Esaú. Porque eu estou colocando aqui que a presciência de Deus está firmada no amor de Deus, né? Aí nós podemos perguntar, olha, Abraão, Jacó e Esaú não tinham feito nem bem nem mal. Eles ainda estavam no útero da mãe, né? Só que Deus já havia conhecimento deles. E qual foi o motivo, qual foi a razão que levou Deus a escolher Jacó e não escolher Esaú? Qual foi a razão? A razão última e final foi uma só, o amor. Não teve outra razão. Eles não tinham feito nem bem nem mal, mas o que levou Deus a escolher Jacó e não escolher Esaú foi por simplesmente ele quis amar Esaú e só isso, né? Então, o que moveu a presciência de Deus foi tão somente amor. Aqui nós vemos também, olha, eu queria... Ô Ricardo, você pode ler para a gente essa passagem aqui? Presbítero Ricardo. Está vendo? O menor. O menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava e, para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Então, aqui nós estamos dizendo, Deus está dizendo por que ele escolheu o povo. Não foi por nada do que eles fizeram. Havia nações mais numerosas, havia nações mais poderosas do que Israel, mas tão somente Deus escolheu Israel para ele colocar lá o seu amor. Foi só isso, né? Foi só isso, não, isso já é muita coisa. Então, o que eu quero mostrar é que a presciência de Deus está baseada no amor de Deus. Olha Efésios 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as sortes de bênção espiritual na região celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou. Né? É outra razão que nós vemos aí, o conhecimento prévio de Deus, sendo estabelecido tendo como vínculo o amor dele. Né? Isso foi o que motivou o Senhor. Esses argumentos aí, meus irmãos, que nós usamos, foi exatamente para provar o que significa a palavra presciência nas Escrituras. Né? A palavra na Escritura nós poderíamos definir que a presciência de Deus nada mais é do que um conhecimento que Deus tem dos eleitos, né? Que ele tomou conhecimento ainda na eternidade e que ele sabe desde já quem será e quem não será salvo, quem será salvo ou quem não será salvo. Né? Foi um conhecimento que ele teve lá na eternidade e não depois, a depender do que o homem responderia. Né? Isso é o que a Bíblia ensina sobre presciência. É algo que está baseado, então, nas afeições de Deus, é algo que está baseado em pessoas e não nos atos dela. É coisas que são... a presciência nada mais é do que algo que está baseado no decreto feito anteriormente, né? E principalmente aí
firmado no amor do Senhor. Aqui nós temos algumas aplicações, meus irmãos, acerca do que é que essa doutrina pode nos ajudar, né? O que é que ela implica em nossa vida. Veja que coisas tão importantes, ó. Antes mesmo de fazermos o bem ou o mal, Deus nos conheceu amorosamente. É exatamente isso. Antes de haver nascido, antes de que alguma coisa nos antes mesmo de pensarmos na possibilidade de existir, Deus já tomou conhecimento de você na eternidade. Veja que bênção maravilhosa, não é isso? Né? Nós nem sabemos qual será a segunda geração que vem, a geração que vem após nós. Mas lá na eternidade, Deus já sabe, Deus já tem conhecimento dessas pessoas, dos quais serão salvos e dos que não serão salvos. No caso, você que é crente, o seu nome já esteve na mente de Deus antes mesmo de haver mundo, antes mesmo de ver céus e terra. Deus já o conhecia, né? Pensa que consolo maravilhoso não é para as nossas almas saber que somos conhecidos de Deus para a salvação antes mesmo de... Você talvez ficasse preocupado, será que eu vou ser salvo? Será que eu não vou ser salvo? Deus já sabe, né? Deus já te conhecia antes de você conhecer a Deus. A segunda aplicação que nós temos aqui, né, é que a presciência é um lembrete ao crente de que a salvação é somente pela graça, né? Não depende da vontade da criatura. Não existe qualquer pessoa que pode, eu quero ser salvo. Ou a pessoa, não, eu não quero ser salvo, não. Não existe isso. Se a pessoa queira ou não queira ser salva, se ela foi designada por Deus para a salvação, ela vai ser salva. Quer ver um exemplo claro disso? São os ateus. Quantos ateus já existiram, né? Já existiram ateus que se converteram. Certamente na sua mente, eu que quero ser salvo que nada, nem quero saber se é a existência de Deus. Só que na mente de Deus, Deus quis salvar uma pessoa tal como essa, né? Então, ainda que ele não quisesse, Deus o salvou. E aí se dependesse de nós para a salvação, aí se dependesse da nossa vontade de fato, certamente andaríamos léguas à distância de querer vir para a igreja. Dando um testemunho pessoal meu, né? Um testemunho pessoal, claro que é meu. Quando eu não era crente, eu falei, rapaz, esses crentes devem ser tristes demais. Deve ser ruim demais ser crente. Eu falava assim, rapaz, passa o dia inteiro na igreja. Domingo após domingo faz a mesma coisa. Não pode ir para festa, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Que coisa chata ser crente. A gente pensava assim, né? O coração humano não entende. Aí depois que a pessoa conhece de fato quem é Deus, fala, como é que pode não ser crente, né? A melhor coisa do mundo é ser crente, ter o seu nome arrolado no livro da vida, dentro da mente de Deus, ser conhecido de Deus, salvo por Deus, é a melhor coisa que pode existir para alguém. É a melhor bênção que... Não existe ganho na loteria, não existe presente maior do que isso não. De herdar a salvação, de ser amigo de Deus. Existe coisa melhor? Agora eu faço o contrário, eu falo, pai, como é que não pode ser crente, né? A melhor coisa que tem é passar o domingo inteiro na igreja, ouvindo essas coisas maravilhosas. Aí daqueles não sabem a que eles estão perdendo, né? Então a melhor coisa que tem no mundo é ser crente. Então, é um lembrete de que a salvação não depende de nós, porque se dependesse de nós, estaríamos longe. E a terceira coisa é que presciência de Deus, ela revela a grandeza do seu poder soberano de determinar o rumo das coisas antes mesmo dela acontecer. Isso aqui é muito, isso aqui não encaixa na nossa mente não, mas é assim que acontece. Imagina aí, todas as coisas antes de tudo acontecer, das coisas existirem, já tinha um rumo já determinado para elas. Não importa como daqui vai acontecer para frente, não. Cada coisa já tem o seu determinado fim. Porque Deus, pelo seu poder, já fez que essas coisas tomassem esse rumo, né? A sua vida, a vida dos seus familiares. Antes mesmo deles executarem qualquer coisa, Deus já determinou como vai acontecer. Você quer ver por que eu estou dizendo isso? Tem um salmo que diz assim, né? Que os nossos dias
eles estão escritos no livro e determinados no livro de Deus, não é assim? Então, toda a nossa história já está escrita, né? Como é que nós devemos encarar a nossa história? Não é você que escreve a sua história, não. Quem escreve a sua história é Deus. Então, a nossa vida é um livro que nós lemos do que Deus escreveu para nós. É uma história de amor, né? Principalmente daqueles que são crentes, que nós devemos encarar a nossa vida como se nós estivéssemos lendo um livro. A cada dia que passa, nós passamos uma página dela. Do que sabemos, do que vai acontecer com a gente, do que é que não vai acontecer com a gente, do que nos espera, porque Deus escreveu tudo, todos os dias. Então, pensa aí, Deus escreveu a sua história. Que coisa linda, meus irmãos. Que maravilha. Não foi uma pessoa imperfeita, não. Foi Deus que escreveu a história da sua vida. E para completar, como eu não sei o que Deus escreveu, eu tenho que esperar para fazer o melhor. Isso mesmo. Tem a responsabilidade, né? Deus escreveu, então. Mas a sua vida é assim. É um livro aberto, que cada dia que passa, uma página mais é apresentada para nós. Então, tenha paciência, uma página de cada vez, porque a gente só vai chegar lá no final quando entendermos a história, quando a gente lê tudo, né? Não dá para entender a mente do autor só lendo a metade do livro. Então, isso é que a presciência de Deus nos ensina, né? Que Deus possa nos abençoar e sair daqui com isso em mente, né? Vamos ler todos juntos mais uma vez esse versículo, né? E entender que o nosso Deus é Deus presciente, que determina o fim antes, lá no começo. Vamos ler todos juntos? Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda sucederão. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Que Deus nos abençoe e possamos nos firmar nessa verdade maravilhosa da presciência divina do Senhor, que determina tudo antes delas acontecerem. Eu gostaria de convidar o presbítero Moisés que orasse. Pode